Olá, meus amigos, minhas amigas, como vai vocês? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus, porque estamos podendo trabalhar, realizar os nossos esforços diários, não é mesmo? Nós desejamos a vocês uma manhã colorida de muita paz, de muitas bênçãos, que esse nosso programa possa, de certo modo, ajudá-los em suas dúvidas, em suas dificuldades, assim como tem ajudado a todos nós. Só lembrando vocês de um grande detalhe, muito feliz inclusive, que nós vamos noticiar. Semana que vem nós estaremos de volta ao vivo, porque então nós estaremos com o nosso companheiro Theo, nosso irmão de jornada, que vai nos dar o seu prestígio, o seu calor amigo, para que o nosso programa retome a sua audiência sob o aspecto aí da transmissão ao vivo. Forte abraço a todos vocês e até lá, minha gente. Bom dia para você que acompanha as nossas transmissões pelas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos chegando para mais um programa Reencontro. E hoje, mais uma vez, temos a presença de Jorge Salomão, nessa quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo. Bom dia, Theo. Bom dia, nossos amigos e amigas. Muita paz a todos. E para iniciar aí o nosso programa, a gente já vai para a nossa oração inicial e a gente pede a vocês que nos acompanhem nessa oração para que possamos entrar aí no clima do nosso programa de hoje. Gostaria de pedir a todos que elevássemos o nosso pensamento para que pudéssemos vibrar, como sempre pedimos nos inícios de palestras, nos inícios de programas onde vamos falar de assuntos da espiritualidade e que possamos vibrar uns pelos outros, não somente as pessoas envolvidas no nosso programa, aqueles que estarão conversando no bate-papo dos nossos vídeos, mas também as pessoas que nesse momento precisam muito de um pensamento positivo. Você pode até não conhecer pessoas, mas peça à espiritualidade que visite as pessoas que mais necessitam, porque através dessa ferramenta que temos, esse contato, que possamos buscar um pouco, lá no fundo do nosso coração, um pouco de sentimento para com as pessoas que necessitam. Porque muitas pessoas reclamam da vida, mas sempre que ela olhar para trás, ela vai entender que pode ter sempre uma alma, um espírito em uma situação um pouco mais complicada do que ela. Não que talvez ela esteja num mar de rosas, mas ela está em um lugar que, por pior que seja para ela, muitas pessoas dariam tudo para estar vivendo aquela vida, sentindo, tendo aqueles sentimentos. Então possamos vibrar uns pelos outros, pedir aos bons espíritos que intuam o Jorge em suas palavras, em suas respostas, e que elas possam vir de encontro aos seus anseios. A gente sempre frisa aqui que os espíritos não nos dizem o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Às vezes, isso é duro, mas necessário para que possamos ter uma evolução e assim que regressarmos ao mundo espiritual, tenhamos uma carga menor de débitos para que em uma próxima encarnação nós tenhamos uma vida, se não às mil maravilhas, que nunca será, mas um pouco melhor do que a anterior e possamos a cada passo ir galgando um degrau rumo à nossa evolução. Que Jesus abençoe o nosso programa, que possamos conversar e ajudar pessoas. E a partir de agora, o programa Reencontro está no ar. E que assim seja. Bom, estamos aqui... Falar para vocês que a livraria e a editora SEAC está preparando o lançamento de mais um livro do Sidney Fernandes. Então vocês fiquem ligados em nossas redes sociais, principalmente sobre a editora e sobre a nossa livraria. Renato Leandro, a Dona Lúcia, Reginaldo, Jonatas, todo o pessoal está aí focado nesse lançamento que acontece nesse mês que começa a partir de... É depois de amanhã, né, Jorge? Depois de amanhã? Não, amanhã. Amanhã é dia 1º. Bom, Jorge, eu tenho aqui uma pergunta para você, que conversando com as pessoas a gente sempre vem as dúvidas, né? A gente falou já semana passada sobre os tempos dos espíritos, sobre o Allan Kardec escrevendo o livro dos espíritos, trazendo à tona uma coisa que já estava aí incutido na sociedade, vamos dizer assim, mundial, mas que com o livro dos espíritos isso trouxe uma nova visão. Aí eu pergunto a você, Jorge, isso já vem desde o início dos tempos, podemos dizer assim, da humanidade. Não indo tão longe, a gente vê aí eu estou até gravando um livro do Sidney, e tem uma parte lá que ele fala dos xamãs,
Os xamãs indígenas, eles eram quem nas tribos tinham esse contato, assim, vamos dizer, mais próximos com a espiritualidade. Mas eu acredito que em uma breve pesquisa aí a gente pode encontrar contatos com os espíritos em comunidades muito mais anteriores. Então, quer dizer, o Allan Kardec não trouxe nenhuma novidade, né, Jorge? Ele apenas abriu uma cortina assim e mostrou a coisa um pouco mais escancarada para que a gente soubesse mais ou menos o funcionamento dessas coisas. É verdade, Theo. O Livro dos Espíritos, ele é o tronco de onde saem as demais ramificações, que são as outras obras compiladas por Kardec, secundado pela ação dos espíritos superiores. E tudo que ali foi estabelecido não é objeto de descoberta, mas sim de organização, de sistematização, tendo em vista que as informações, os assuntos, os temas debatidos no Livro dos Espíritos são temas tão antigos quanto antiga é a humanidade. Kardec, com todo o seu esforço, com toda a sua capacidade, auxiliado pelos irmãos maiores, acabou por estabelecer ali uma série de questões para que a humanidade pudesse compreender que a vida, ela não tem início no berço e nem se encerra no túmulo, mas que todos nós somos criados para a imortalidade, já que a característica marcante de nós, os espíritos, é a imortalidade, ou seja, não morrermos jamais. O que morre, obviamente, é o corpo. Todavia, a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito permanece sempre. Então, Theo, esse livro, o Livro dos Espíritos, ele condensa uma série de informações que diz respeito à história da humanidade, diz respeito às leis divinas, às leis morais e uma série de outros assuntos que são super interessantes que nós estudemos, exercitemos acima de tudo, para podermos melhor compreender a dinâmica da vida. E nós podemos dizer que existem 3 revelações. A primeira com Moisés, a segunda com o Cristo, a terceira é o Espiritismo, que traz para nós informações de conforto, de consolo, informações que nos colocam nos trilhos da vida rumo à espiritualidade superior, mostrando que nós somos produtos de nós mesmos e não necessariamente produto da obra dos outros, produto alheio, mas sim somos herdeiros de nós mesmos, conforme acentua Leon Denis naquela obra Problemas do Ser, do Destino e da Dor. Jorge, e essa chegada, né, o fato de o Kardec trazer à tona o Livro dos Espíritos e essa, vamos dizer, novidade, apesar de que, como eu disse anteriormente, era uma coisa que já estava no nosso dia a dia, na nossa vida. Por que foi tão discriminado o Espiritismo, levando em consideração que, inconscientemente, todos nós já tínhamos assim essa sensação de que somos, vamos dizer, vigiados, somos ajudados, somos auxiliados, somos influenciados tanto para coisas boas ou coisas não tão boas? Porque depois que o Kardec mostrou a realidade espiritual, teve essa grande discriminação. É coisa do diabo. Hoje em dia tive relatos eu dizendo às pessoas que eu sou espírita agora, né, eu que já fui católico, algumas pessoas que não têm tanto conhecimento do que acontece no centro espírita, a falar assim, mas você vai lá só fala, é coisa do diabo, isso é não sei o quê. Eu não tento explicar mais, eu já meio que discuti, assim que eu descobri o Espiritismo, eu tentava discutir, trazer. Aí, quando a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vê que isso não tem necessidade, né? A gente deixa a pessoa entender pela própria sabedoria do tempo e se ela tem que conhecer um pouco para falar sobre aquilo. Aí, tudo isso para dizer, por que essa discriminação toda, Jorge? Theo, eu vou dar a resposta a essa sua indagação com base numa opinião pessoal minha. Naturalmente, opinião essa reforçada com base naquilo que nós aprendemos com a doutrina dos espíritos. Nós, então, podemos dizer que esse tipo de perseguição, esse tipo de incompreensão que acabou acompanhando o espiritismo, que acabou acompanhando aqueles que são os seus professadores, os seus seguidores, em que Kardec, inclusive, foi severamente, duramente criticado
pela religião estabelecida na época, em função de dois pormenores, Theo: ignorância e inveja. Ignorância por quê? Porque diz Emmanuel que seria arrematada loucura nós emitirmos um juízo de valor em relação a uma determinada crença ou doutrina sem que antes nós conhecêssemos a fundo os seus princípios. E de fato é verdade. É loucura de nossa parte ficarmos emitindo juízos de valor em relação a essa ou aquela crença, a essa ou aquela doutrina, sem que antes, ao menos, nós tenhamos conhecido de perto os seus princípios. Então, essa é a atitude do ignorante. É aquele que pura e simplesmente critica, sem, no entanto, conhecer. Porque se você perguntar para alguém, que nem você disse que enfrentou, assim como eu, e acredito como a maioria de nós espíritas enfrentamos preconceitos, até mesmo perseguições, não aquelas perseguições da época do Cristo, da época de Kardec, mas perseguições no sentido de uma espécie de bullying. Ah, o Theo, o Jorge, é espírita, então vamos nos afastar dele ou deles. Eu tive essa situação, eu vivenciei essa situação, quando meus irmãos da fé que eu congregava na igreja evangélica que eu frequentei, dali migrei para o espiritismo, ficaram sabendo, Theo, que eu migrei para o espiritismo. Eu ouvi cobras e lagartos desses meus irmãos. Eu era muito jovem e, graças a Deus, eu estava assim como que blindado pela minha juventude, não dei crédito a essas formas de bullying, digamos assim. Chegaram a dizer que eu estava fazendo pacto com o demônio por ter entrado no espiritismo. Mas na época eu tinha 16 anos e achei até curioso e fico hoje pensando na forma interessante que eu agi em relação a isso daí. Como que eu agi? Eu não agi, não dei crédito, não dei valor. E até achava curioso esse tipo de ataque. Não entendia bem, era muito jovem. Isso não faz muito tempo, é claro. E em função disso, nós notamos que há essa ignorância, essa atitude estúpida do ser humano de achar-se dono da verdade, sem, no entanto, tentar ao menos conhecer a verdade do outro. Eu estava conversando com a minha namorada, Maria Angélica Fadoni, que provavelmente deve estar online com a gente aí. Um bom dia para ela e um beijo. Ela é evangélica, Theo. Você acredita que a Maria Angélica Fadoni, minha namorada, ela está aqui no nosso chat, que está acompanhando o programa. Ela é evangélica. Para você. Obrigado. Ela é evangélica. E nós nos damos muito bem. Aí, mas ela é uma pessoa muito madura porque antes de agir com ignorância, antes de criticar, antes de ter um pré-conceito, ela preferiu formar o seu conceito com base nas informações que eu pudesse passar para ela. E é curioso que ela entende, ela compreende. Em função disso, nós vivemos muito bem, graças a Deus. Para você ver que é besteira nós criarmos barreiras ideológicas, religiosas que seja, em função dessa ou daquela crença, dessa ou daquela doutrina que você professa. Isso demonstra da parte dela uma grande maturidade. De modo então que esse é o primeiro aspecto da questão, ignorância. Então, antes de criticarmos, vamos frequentar, vamos, por exemplo, às missas católicas, vamos aos templos onde se professa a Umbanda, o Candomblé, vamos aos templos religiosos onde se professa o evangelismo, os nossos irmãos evangélicos, ou os denominados crentes, vamos a um templo religioso onde se professa, por exemplo, o shintoísmo, onde se professa, por exemplo, a doutrina de Maomé, e por aí. Nós temos que conhecer. E Kardec nos deu essa atitude de, antes de criticarmos, conhecermos. E isso ele trata muito bem ali no livro dos médiuns, logo no início, na introdução, nos primeiros capítulos. Ele fala que nós, em hipótese alguma, os espíritas, temos que agir com ignorância e criticar sem conhecer. E mesmo que nós conheçamos, ele diz, não temos qualquer direito de criticarmos a crença do outro. Nós temos que formar uma opinião para que nós possamos fortalecer a nossa fé ainda mais com base naquilo que nós vamos estudar. Mais uma vez,
conhecido, mesmo que de forma superficial, que é importante a crença dos outros, a doutrina dos outros, a ideologia dos outros, isso não vai nos dar o direito jamais de criticarmos. Porque aí já seria uma atitude de intolerância, e o Espiritismo não avaliza a intolerância, muito pelo contrário, ele condena a intolerância. Então esse é o primeiro aspecto, ignorância. E quando eu citei inveja, muitos inclusive até chegaram a estudar, a ler as obras de Kardec, isso na época dele, inclusive talvez até na atualidade, as pessoas muitas vezes acabam lendo na defensiva, isso é ruim. É como se fosse um carro com freio de mão puxado. Ele não vai desenvolver velocidade. Porque se a pessoa soltar esse freio de mão, que é o freio da defensiva, e estudar essas obras sem qualquer vinculação, não é porque a pessoa vai estar espiritismo, ela vai se tornar espírita, absolutamente. Não é porque eu vou ler alguma coisa dos nossos irmãos evangélicos, católicos, protestantes, que seja, que eu vou me tornar um protestante, um evangélico ou católico. Eu só quero conhecer. Então, é inveja. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela entende, ela estudou, ela leu aquelas obras, mas em função de vários aspectos, e o problema maior aí diz respeito à questão da perda de prosélitos, ou seja, de seguidores, aqueles seus representantes das religiões várias que eventualmente estudaram alguma obra de Kardec, viram ali um conteúdo interessante. Algo que, se as pessoas de fato soubessem, é provável que a adesão seria muito grande, porque o Espiritismo não preconiza o pacto com Beelzebub. O próprio Cristo, Theo. O próprio Cristo. À época, ele foi criticado pelo farisaísmo, pelos hipócritas da época, os que se intitulavam seguidores ferrenhos dos princípios de Moisés, viam em Jesus, naquela sua doutrina, um risco para a doutrina que eles professavam, porque Jesus preconizava o amor, o desapego, a humildade, e eles não queriam nada disso porque isso aí, pura e simplesmente, iria mudar a estrutura farisaica deles, na qual eles se mantinham pela própria situação em que eles estavam ali, se valendo da zona de conforto. Da zona de conforto, se valendo das prerrogativas da religião para terem poder sobre os demais, e eles iriam perder esse poder. Então nós vemos aí que as pessoas que eventualmente estudaram, mas não é caso de admitir os princípios espíritas, muito pelo contrário, é só entendê-los, é só verificar se eles estão compatíveis com o ensino de Jesus e com as leis de Deus. Independentemente de qualquer coisa, respeitá-los também, né, Jorge? Exatamente. Então, é inveja, além de ignorância, é inveja aqueles que já têm conhecimento e sabem que ali tem coisa boa, porque tem medo de perder prosélitos, ou seja, seguidores, de haver uma debandada, muito provável, quando as pessoas souberem da verdade. Então, é interessante, às vezes, que as pessoas fiquem com o véu da falta de conhecimento, até mesmo da ignorância, porque se uma vez esses véus forem liberados, forem levantados, a pessoa pode ter um impacto, opa, calma aí, agora eu quero conhecer essa doutrina. Não estou dizendo que isso vai acontecer, obviamente, mas é uma possibilidade, porque, repito, Jesus foi, ao seu tempo, condenado pelo amor que ele pregava, que ele exercitava, a ponto de ser considerado pelos fariseus hipócritas, religiosos ortodoxos da época, como sendo alguém que fazia pacto com o diabo e Beelzebub. Olha só, até o Cristo foi acusado de fazer pacto com o diabo, com Beelzebub. Assim como Kardec e os seus seguidores, os espíritas, foram acusados de fazerem pacto com o diabo, com Beelzebub, com o demônio, com o que seja, mas quando as pessoas forem convidadas a conhecer o que é a doutrina espírita, eles vão falar, nossa, mas era isso. Eu pensava que vocês cultuavam um demônio, que aí no centro de vocês tinha a imagem do cão, tinha a imagem do capeta do demônio, e vocês então cultuavam essas imagens, veneravam esses seres, essas entidades do mal. Pelo contrário, aí Jesus, em resposta a essas acusações dele supostamente fazer pacto com o diabo ou com Beelzebub, ele disse o seguinte: como pode uma árvore boa dar maus frutos? Ou seja, como posso eu estar vinculado ao mal, estar ensinando o amor, a caridade, a bondade, a humildade? Como pode nós, os espíritas, fazermos pacto com o demônio se nós, que nem logo na abertura do programa nós vimos que o programa aqui da casa, assistencialmente falando, atende a mais de 1000 crianças de forma gratuita. Uma obra voltada à caridade. Onde, minha gente, há
o mal imperando em nossa doutrina. Não existe isso. Então, é por isso que eu falei, é fruto da ignorância. Aqueles que são negadores sistemáticos, você pergunta, você já leu alguma obra do Espiritismo? Não li e não vou ler jamais, porque isso é profano. Então é ignorância. Ou aqueles, você já leu? Eu já li. O que você leu? Eu li essa, aquela obra, o que você achou? Tudo muito ridículo, que nada, a pessoa no fundo, ela viu que tem coisa interessante ali, mas aí a inveja, o medo de perder prosélitos e outras coisas mais, a pessoa estar na defensiva, faz com que ela então não aceite aqueles princípios, porque ela vai dar um atestado, digamos assim, de fraqueza, de tibieza, em ter aceitado aqueles princípios. Então o que ela faz? Ela diz assim, inconscientemente talvez, aquilo é tudo muito interessante ali do Espiritismo, mas pensando bem, eu tenho um pacto com a minha religião e eu vou me colocar na condição de um acusador cruel, perverso, implacável em relação ao Espiritismo. Isso é grave, isso é muito grave. Jorge, temos aqui algumas perguntas, mas eu vou fazer uma do Sérgio, que chegou aqui agora, até porque ela ainda entra nessa pergunta que eu fiz a você e essa resposta que você acabou de dar. O Sérgio faz a seguinte pergunta para a gente aqui no programa de hoje. Todas as religiões, ou a maioria delas, entendem que não se deve julgar o próximo, mas na questão da religião eles esquecem, porque o que entendem que a sua religião é a certa e o restante é errada. Será que um dia, mesmo que demorem, passarão a entender? Chegaremos a esse ponto? Olá, Sérgio. Muito bom dia. Obrigado pelo carinho da sua participação. Nós podemos dizer que sim, Sérgio. Não quer significar com isso que todas as pessoas tornar-se-ão um dia espíritas. Não necessariamente. Mas que, em função da maturidade a que todos nós estaremos submetidos no carreiro existencial através das várias oportunidades de vida ou reencarnação, nós haveremos de adotar comportamentos diferentes daquele que nós havíamos adotado outrora. Exemplo, se nós olharmos para a retaguarda, formos 10, 15 ou 20 anos para trás, Theo, se eu for 10, 15, 20 anos para trás, acho que eu vou chegar na idade dos 25, mais ou menos. Ou dos 15, não, dos 15 anos. 15 por anos? aí. Nossa, que beleza, hein? Mais ou menos, por aí. Uma máquina do tempo, então. Uma máquina do tempo. Então, se nós formos voltar a 10, 15, 20 anos atrás e verificarmos como era a nossa consciência há 10, 15, 20 anos, nós vamos ver que a nossa consciência era uma. Eu faço, às vezes, essa análise, essa autoanálise, Theo, e verifico como que eu me posicionava 5, 10, 15, 20 anos atrás. Às vezes eu tenho um pouco de vergonha de verificar o grau de ignorância que eu, à época, eu tinha. E também, às vezes, fico aí perplexo de verificar que a minha consciência, a questão de 2, 3, 4, 5 anos atrás, era estreita. E hoje a consciência deu uma expandida. E cada vez a gente percebe que vai expandindo na medida que nós permitimos que isso ocorra. É preciso, um detalhe muito importante, é preciso que nós queiramos sair da ignorância. Eis que estou à porta e bato, né? Exatamente. Tem que abrir a porta para... Exatamente. Você tem que dar aí essa vazão. Você tem que aderir a esse processo de mudança. Eu falo isso pelo seguinte, porque às vezes nós pensamos que idade avançada é sinônimo de sabedoria. Não é verdade isso aí. Não é uma verdade absoluta. É uma verdade, mas não absoluta. Por quê? Às vezes nós vemos pessoas que têm seus 70, 80, 90 anos e que têm uma mentalidade sofrível, triste. E vemos, às vezes, pessoas com seus 30, 40, 20 anos, a idade próxima que eu estou aí, e tem, inclusive, ideias interessantes, tem uma mente expandida. De modo que isso, voltando à pergunta do Sérgio, passa-se o tempo, mas na medida que nós permitimos que assim seja, ou seja, força de vontade, a tendência é que as criaturas que hoje nos atacam tenham, doravante, ou seja, daí para frente, se assim o permitirem, uma visão diferenciada de respeito, não que se tornarão espíritas jamais, não necessariamente, e posso até dizer, inclusive, Theo, que nós, tanto eu quanto você e os que estamos hoje na doutrina espírita, já fomos daqueles os que ocupáramos fileiras, daqueles os que atacavam
seja o cristianismo, seja o espiritismo, e hoje nós estamos aí dentro da fileira do espiritismo defendendo a doutrina. Nós, outrora, em épocas nós éramos aqueles os que atacávamos. Mas aí expandimos a nossa consciência, Deus nos deu a oportunidade de voltarmos à vida física e podermos então, depois da expansão de nossa consciência, da maturação de nossas ideias, adotarmos um posicionamento bem diferenciado hoje. Então, essas pessoas que hoje atacam o espiritismo, amanhã serão aquelas que poderão tornar-se espíritas, sim, ou amanhã não serão aquelas que se tornarão espíritas, mas serão aquelas pessoas que, ao invés de criar atritos, elas irão dar as mãos, não somente aos espíritos, mas a todos os outros segmentos religiosos, para formarem uma única força, a força do amor, e fazer com que, de fato, essa humanidade evolua, cresça, porque é só através do amor que nós conseguiremos, de fato, atingir os objetivos que Deus tem fixado para cada um de nós que estamos aqui na Terra. O que eu entendi também quando eu me tornei espírita é que um dos benefícios que a gente tem é o fato de, assim que determinada situação acontece, a gente não tem como primeira ação o julgamento, né, Jorge? Bom, pelo menos eu sinto isso, e depois que eu comecei a ler e estudar um pouco mais, a gente vê, tá lá, tudo bem, você vê uma notícia na televisão que alguém fez isso. Antigamente, a primeira coisa é falar, nossa, esse cara tem que isso, tem que aquilo, não. Eu, como espírita, a gente já começa a analisar outros fatores, o porquê levou esse cara até isso. Tudo bem, uma hora ele vai pagar isso, pode não ser nessa vida, pode ser em uma próxima vida, mas a gente não vai julgar a pessoa ou o espírito pelo que ele fez. A gente vai tentar entender por que isso aconteceu. Claro que não estamos aqui passando a mão por cima, falando, não, que não sei o que, coitadinho, mas a gente vai tentar entender a situação para depois criar alguma definição ou algum comentário. Enquanto em outros tempos, algumas pessoas que não são evangelizadas ou não são religiosas já vão atacar, primeiramente, a pessoa ou o espírito que seja. O bom do espiritismo é esse primeiro momento, não é, Jorge? É verdade, Theo, porque o próprio Cristo havia nos ensinado a adotarmos uma posição de neutralidade. Neutralidade não implica, vamos deixar muito bem claro, que nós deveremos cruzar os braços e deixarmos que o mal cresça. Muito pelo contrário, nós temos que ter uma atitude ativa para confrontarmos o mal, não com armas, mas com argumentos, com atitudes de compreensão, de tolerância, sabendo que aquele que eventualmente errou é um ser humano passível de evolução, como todos nós outrora havíamos errado e estamos errando, mostrando que nenhum de nós somos melhores do que os outros ou sequer perfeitos por conta de estarmos neste ou naquele segmento religioso. E sobre essa questão de nos colocarmos na condição de seres perfeitos, dou um exemplo do próprio Jesus, quando certa feita havia sido ali defrontado pelo jovem rico, quando ele chegou até o Cristo e disse, bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus, antes de responder a pergunta, retificou a pergunta dele dizendo assim, eu não sou bom. Bom é o Pai que estás nos céus. O próprio Jesus se colocando numa condição humilde perante Deus, não se reconhecendo como tal, ou seja, como sendo um ser bom, um ser perfeito. Se assim Jesus se colocou, eu me pergunto para mim mesmo, e eu? Eu tenho as minhas dificuldades, os meus erros, tenho aí as minhas sombras que precisam ser trabalhadas sob o aspecto de muita luminosidade e espiritualização. Então o próprio Cristo também havia dito em relação a essa questão que você falou, Theo, de não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes a outrem haverá de medir a vós também. É nos mostrando que nós não temos que julgar ninguém, porque o único capaz de julgar é Deus, é o próprio Cristo. Então, quando alguém erra, quando de repente a gente vê um noticiário escabroso, dessas notícias espetaculares, que atendem inclusive os interesses midiáticos e coisas do gênero, nós temos que ter muita cautela antes de atirarmos a primeira pedra e nos perguntarmos com Jesus
quando ele perguntou para aquelas criaturas que queriam condenar aquela mulher pega em adultério, que se arrogavam na condição de homens honestos, probos, decentes, e se colocaram na condição de juízes implacáveis, Jesus olhou no interior de cada um e viu que cada um deles tinha suas mazelas, suas misérias, suas imperfeições, seus erros, seus vícios, ainda muito maiores do que aquela mulher que fora pega em adultério. Apenas disse o seguinte, bom, e Jesus não julgou. Nenhum deles. Se Jesus viu o erro em cada um deles, Jesus poderia dizer, vocês estão querendo matar essa mulher a pedrada, apedrejá-la, mas vocês não prestam, vocês são piores do que ela, vocês são uma fedentina, uma podridão por dentro. Mas ele não fez isso. Ele foi sábio. E essa é a atitude que nós temos que adotar. É fácil? Não, não é fácil, é um treino. Mas qual foi a atitude adotada por Jesus? Bom, vocês querem matar a mulher, alegando que ela errou. Errou. Mas será que nós também não erramos? Então, cada um que consulte a própria consciência e, se estiverem sem pecado, se forem perfeitos, atire a primeira pedra nela. O próprio Cristo, em sendo perfeito, não atirou a pedra. Por quê? Porque ele reconheceu as dificuldades daquele espírito em evolução. E nós temos que ter essa atitude de compreensão e, acima de tudo, de compaixão às falhas alheias, porque nós, outrora, havíamos errado muito. Hoje nós erramos, graças a Deus, mas pouco. Então, quem de nós? Bem-vindo ao clube. Quem de nós temos aí, de fato, a perfeição de consciência para sairmos julgando a quem quer que seja? E mesmo que chegássemos a esse grau de perfeição, como foi o caso de Jesus, nós iríamos ter compaixão pelas criaturas e vamos dizer, eu não vou julgar porque é um espírito cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de conflitos, cheio de sombras, de ignorâncias. Então nenhum de nós temos aí que sair atirando pedras, nos arrogando na condição de juízes implacáveis, donos da verdade, isso é ridículo. Isso é perverso, isso é cruel, isso confronta, inclusive, com aquilo que a doutrina, os espíritos nos ensinam, que nós não devemos julgar a quem quer que seja, a não ser a nós mesmos. Jorge, tem aqui temos perguntas aqui, mas antes da pergunta, a colocação, a Patrícia, ela diz que ela é casada há 25 anos e diz que o marido dela é evangélico, ela é espírita e ela disse que eles nunca brigaram por religião. E já tem aqui outro caso da Elda Souza Santanelli, ela diz, triste a ignorância. Minha filha é umbandista e falamos com muito amor sobre Umbanda e sobre Espiritismo, mas tanto ela como eu somos julgadas como pessoas do mal por algumas pessoas, que é o caso que você estava falando aí, das pessoas julgarem, né? A Mônica Tito diz que o importante é a consciência e ela conversando com ela aqui. E tem uma outra pessoa que citou uma coisa que o Sidney sempre lembra pra gente, né? Que, antes de tudo, que sejamos bons religiosos, né? Se você é um bom religioso, independentemente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, você vai entender a posição da outra pessoa e esse caso de julgamento e de críticas podem acontecer em um menor número. A pergunta aqui, Jorge, da Gil Gonçalves. Bom dia. Sou sensitiva e faz pouco tempo que iniciei a estudar isso em mim. Gostaria de saber como interpretar melhor esses sentimentos e o que fazer para poder ajudar as pessoas quando sinto essas sensações. Muito bacana o comentário da Mônica, da Elda, da Patrícia. Olá, Patrícia, bom dia, amiga. E olha que curioso o exemplo que ela deu, já está casada há 25 anos e o marido é evangélico e ela é espírita. Olhem só. São exemplos dessa natureza que faz com que nós compreendamos que as religiões não podem dividir, que as religiões não têm um papel de discriminar, e sim de unir. Se formos pegar o étimo, a etimologia da palavra religião, vem do latim religare, que significa que ela tem a função de nos religar, de nos conectar a Deus. Deus é o todo, Deus é uno. Se as religiões têm a finalidade de fazer com que nós, seus seguidores, nos conectemos a Deus, e nós somos quem? Todos filhos de Deus. Então esses divisionismos, essas discriminações, na verdade, não é obra divina, é obra do homem.
as religiões são criações humanas, não é criação divina. Obviamente são criações humanas sob a inspiração do divino, que cada qual ali captou aquela realidade e então inseriu isso em forma de teorias, de princípios, e aí nasceram as várias religiões que nós conhecemos. Mas que se formos analisar o princípio de cada uma delas, nós vamos notar que todas são boas, sem exceção. Todas nos levam naturalmente a um destino comum que é nos religar a Deus. Então, essa é a finalidade. Então, nós temos que nos irmanarmos. Jesus não criou religião alguma. Se vocês pegarem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos ver se ali nós encontramos Jesus dizendo, eu sou da religião tal. Não. Ele só disse que quem quiser chegar ao Pai tem que ir por ele. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Ou seja, dos meus exemplos, do amor, da humildade, da prática das virtudes. Essa é a verdadeira religião. Ela não tem denominação. Nós, os homens, quem demos denominações a essas ideologias religiosas. Então é besteira nós entrarmos com essa bandeira do divisionismo, porque Jesus não dividiu ninguém. Quem divide são os homens. Aí, muitas das vezes, movidos por interesses escusos, por interesses, inclusive, reprováveis. Entrando na pergunta da nossa amiga Gil. Olá, Gil, um bom dia para você. Obrigado pela sua participação. Sobre essa sua pergunta, nós podemos dizer o seguinte, que na medida que nós vamos ganhando maturidade, essa maturidade nos permite expandir as nossas consciências. E na medida que nós expandimos as nossas consciências, nós então teremos um processo de conexão mais intensificada com a espiritualidade, de modo que nós teremos uma acústica mais amplificada e ouviremos melhor os nossos mentores, ouviremos melhor a espiritualidade superior, fazer com que nós ganhemos então inspirações quase que diariamente, não quer dizer que em função disso nós haveremos de escravizar os espíritos para estarem conosco ao nosso bel prazer, quando, por exemplo, estalarmos os dedos, eles estarem aí conosco. Isso não acontece. O gênio da lâmpada, né? Exatamente, Isso não acontece, porque os espíritos têm muito o que fazer, mas muito mesmo. Um exemplo pálido que nós podemos ver é se pegarmos qualquer obra de André Luiz, aquelas relacionadas aos seus romances maravilhosos. Em todas essas obras, essa série aí de André Luiz, os romances que desvenda o mundo astral, nós vamos notar que os espíritos estão em constante atividade e ali em nenhuma obra nós vemos eles pura e simplesmente curtindo as regiões paradisíacas do além. Muito pelo contrário, eles estão trabalhando demais. Então é trabalho, trabalho e mais trabalho. Então, minha amiga Gil, para que nós possamos desenvolver as nossas aptidões e colocar essas aptidões em prol dos nossos irmãos, nós teremos que primeiro nos reformar a nós. Claro, não teremos que esperar que cheguemos a um grau de otimização ou de perfeição, porque isso ainda está longe de nós. Nós temos que oferecer aos nossos irmãos que já temos no momento. E temos muito para oferecer. Às vezes pensamos que não. Nós temos muito. E você, obviamente, tem muito a oferecer àqueles os que se aproximam de você com a sua paz de espírito. Muitas das vezes, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo aí, dias às vezes um pouco atormentados, tumultuados, nós temos que oferecer um ombro amigo, porque as pessoas estão carentes. Nós notamos que as pessoas estão carentes de serem ouvidas. Está aí uma oportunidade, inclusive uma grande caridade, de nos colocarmos na condição de ouvintes dessas pessoas. Não precisamos ser terapeutas, não precisamos aí ter qualquer técnica. Bastamos que nós, pura e simplesmente, cedamos um pouco do nosso tempo para ouvir as pessoas, seja via telefone, seja pessoalmente, e deixar que essa pessoa, então, exponha suas dores, suas angústias, suas tristezas, suas mágoas e infelicitações. E isso vai ser um trabalho maravilhoso, porque, repito, as criaturas estão carentes. Isso, inclusive, ocorre essa carência dentro do próprio lar, Theo, em que, às vezes, os cônjuges não se conversam, não dialogam. E em função mesmo, até em função dessa grande tecnologia que nós estamos vivendo, nós vemos as pessoas dentro da própria casa, sentadas à mesa, mas cada uma com seu celular. Não se olham mais nos olhos, os assuntos são muito bem reduzidos, o papo agora é com os instrumentos eletroeletrônicos,
não estamos criticando, isso é muito bom, mas nós temos que observarmos bem como nós estamos fazendo uso dessas tecnologias e nos afastando uns dos outros. Então, Gil, desenvolva sua capacitação amorosa, expanda sua consciência, como todos nós, obviamente, estou falando para mim, não é para você, e que, como disse Jesus, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Pode ter certeza que o trabalho já deve estar aí aparecendo para você, e siga esse rumo, siga esse caminho e dê o seu amor, dê o seu exemplo para as criaturas que você já estará, obviamente, expandindo a sua consciência, aumentando a sua capacidade sensitiva ou até mesmo, quem sabe, mediúnica. Jorge, tem aqui a colocação, a pergunta da Márcia Regina. Ela pergunta assim: bom dia, Theo, bom dia, Jorge, bom dia, Márcia, obrigado pela sua participação. Partindo do princípio que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai Maior, como fica essas pessoas que, por seu livre-arbítrio, estavam em um momento de um acidente ou outra fatalidade e não era a hora dela desencarnar? Fale um pouco sobre isso. Desde já agradeço. Márcia Regina. Jorge. Márcia Regina, bom dia. Obrigado pelo carinho da sua participação e audiência. Excelente pergunta, parabéns a você. É verdade, Jesus deixou muito bem claro que não cai uma folha da árvore sem que Deus aí, obviamente, queira. Mas não quer significar que todos os acontecimentos, fatalmente, acontecem porque Deus quer. Não. E você utilizou inteligentemente uma expressão que já soluciona essa questão. Qual é? Livre-arbítrio. É verdade. Nós, enquanto espíritos humanos que somos, Deus nos deu a faculdade do livre-arbítrio, que é a liberdade de agir. Essa liberdade de agir, ela não é ampla, ela não é irrestrita, ela é condicionada. Condicionada a quê, Jorge? Essa nossa liberdade é condicionada a uma responsabilidade. Jesus deixou muito bem claro quando disse para Pedro o seguinte: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Ou seja, você tem um livre-arbítrio de fazer uso da espada. A liberdade é sua, mas não somente a liberdade, mas a responsabilidade que vai acompanhar o uso dessa sua liberdade é algo indissociável. De modo que, quando, por exemplo, nós, sem prestarmos as devidas atenções, nós caímos no campo da imprudência, da falta de cautela, isso vem a gerar um prejuízo a nós ou a terceiros, ceifando as nossas vidas fora de época ou a vida de terceiros, não quer significar que isso está na ordem dos acontecimentos, mas somos nós quem aceleramos os acontecimentos pela nossa invigilância. Isso acontece muito, muito mesmo. Inclusive, minha amiga, cito a obra de André Luiz, que trata desse assunto de uma forma muito densa, muito bem esclarecida na obra Ação e Reação, e também ali no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos tratam das causas atuais e das causas anteriores das nossas aflições. Quando eles falam causas atuais das nossas aflições, eles querem dizer o seguinte: que às vezes muitas dores que nós estamos enfrentando no presente momento não é fruto de obras em existências passadas, mas nesta mesma existência. Mostrando, portanto, que aquilo que nós falamos, quando Jesus disse que a liberdade que nós temos está condicionada a uma responsabilidade, e é verdade. De modo que, quando nós fracassamos, quando nós erramos, quando nós aceleramos um processo de acontecimento, isso não está fatalmente prefixado para que ocorra, mas somos nós quem assim o criamos. Por exemplo, se eu pego o meu veículo, vou até as rodovias e imprimo uma velocidade bem acima do limite estabelecido, de 110 ou de 120, vou ali para 180, 200, 250, o risco de eu vir a sofrer um acidente ou causar um acidente a terceiros é imenso, é enorme. E se em função desse excesso de velocidade, portanto, dessa imprudência, eu vier a acabar com a minha vida ou com a vida de terceiros, isso não está, obviamente, permitido por Deus. Nós aceleramos um processo e nós responderemos por isso, sem dúvida alguma. Então, não existe fatalidade, ou seja, tudo o que aconteceu, por exemplo, o fato de nós estarmos caminhando e de repente tropeçarmos, cairmos, quebrarmos um braço, quebrarmos o nariz ou quebrarmos um dente, não podemos dizer, isso estava aí para acontecer. Como certa feita nós havíamos ouvido um dia que
ali na Índia, eles levam tão a sério essa questão aí da lei de causa e efeito ou da reencarnação, que se eles veem alguém que está ali se afogando num lago, é capaz dessas pessoas irem lá no lago e afogar a pessoa achando que aquilo é o acontecimento pelo qual ela tem que enfrentar, é o destino dela. E não é isso, a pessoa tem que ir ali salvar aquela criatura. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós podemos fazer a diferença com as nossas atitudes, não é fatalidade, não é destino, porque nós podemos agir. Agora, aquilo que nós não temos condições, mesmo com as nossas ações, modificarmos aquilo, aí nós podemos dizer que entra no cômputo dos acontecimentos kármicos ou destino, digamos assim. Embora o destino é aí bem discutível, mas dentro dessa ótica nós podemos dizer que tudo aquilo que está ao nosso alcance e pode e deve ser modificado, nós temos que modificar. Não vamos cruzar os braços e pensarmos, isso é destino, isso é kármico, vou cruzar os braços. Não, aí nós estamos nos omitindo e por essa omissão nós responderemos. Porque Kardec disse, aliás, os espíritos responderam para Kardec, quando Kardec perguntou o que é o mal. Os espíritos responderam o seguinte, a ausência do bem. Então, todo bem que nós deixarmos de fazer, em que nós poderíamos fazer esse bem, nós estaremos praticando o mal. Olhem só o conceito, como ele é amplo, como ele é profundo. Então, aqueles acontecimentos que, por mais que nós tentemos agir, e eles não mudam, eles vão acontecer, aí isso daí entrará naturalmente no cômputo da lei de causa e efeito. Portanto, uma situação kármica aí já estabelecida. Jorge, um recadinho para você aqui. A Maria Angélica Zanetti diz assim, a Vivian Valentim está aqui comigo e está te mandando um grande abraço. Olá, Vivian. Muito obrigado pelo seu abraço, amiga. Deus abençoe você, abençoe também a Angélica, pessoas queridas do nosso coração. Obrigado pela participação de vocês. Jorge, uma outra pergunta, voltando um pouco no nosso programa sobre a espiritualidade. Você acredita, até ela ficou mais clara agora quando você citou aí o fato da pessoa, está se afogando, então ela tem que afogar mesmo. Você acredita que lá atrás, muitas pessoas que, eu sempre tenho essa dúvida comigo, muitas pessoas que estavam aí presas, internadas, sei lá, em manicômios, em casas para pessoas loucas, não eram pessoas loucas, eram apenas pessoas que tinham uma certa mediunidade, mas como não tinham conhecimento de como agir, de como usar aquilo, elas eram tratadas como pessoas loucas e que eram perigosas e que, sei lá, estavam possuídas pelo demônio, e ali elas ficavam parte da vida, quase uma vida, e acabavam até desencarnando em situações como essa, Jorge? É a Márcia? Não, essa é uma pergunta minha em referência ao início do nosso programa. Entendi. Legal, Theo. Bom dia, Theo. Obrigado pelo carinho da sua participação e da sua audiência. Estou por aqui, Jorge, participando. Maravilha. Pergunta interessante, Theo. A maioria dessas pessoas, disse certa feita Emmanuel, aquelas que estão internadas nesses manicômios, nesses hospitais psiquiátricos, num quadro bem doloroso de expiação, ele diz que, de expiação de provas, ele diz que, a bem da verdade, muitas delas não era para estarem nesses manicômios, nesses hospitais psiquiátricos. Por quê? É aquilo que você falou, porque uma grande parte delas tinham aí uma sensibilidade mediúnica ou a própria faculdade mediúnica aí desabrochada. E que, por infelizmente, não terem conhecido os primados da doutrina espírita, não conseguiram colocar essa faculdade nos trilhos. E quando a faculdade ela não é, ou seja, a faculdade mediúnica, essa sensibilidade não é trabalhada adequadamente, ela faz com que o seu portador fique com uma sensibilidade desgovernada. Fique com uma sensibilidade aí intensificada a ponto dessa criatura consorciar-se, ou seja, associar-se a toda e qualquer companhia espiritual que porventura ali se aproxime dela. Seria, por exemplo, os nossos jovens que de repente estão passando por um processo de vulnerabilidade emocional, e o perigo aí está quando de repente nesse momento de vulnerabilidade emocional se aproximam delas pessoas supostamente amigas que vão tirar aquela dor que ela está enfrentando naquele momento, seja convidando ela para uma bebedeira, e o que é pior,
oferecendo para ela drogas que vai, a princípio, amortecer aquela dor que ela está enfrentando. E quando ela cai nesse mundo aí, o cérebro entra num processo de viciação, dificilmente ela vai sair bem desse mundo das drogas ou das viciações de uma forma geral. Por que ela ingressou nesse caminho, nesse terreno? Porque ela estava suscetível, vulnerável, enfraquecida. Do mesmo modo, são as pessoas que, eventualmente, não todas, nós temos que ser bem racionais, não todas. Emmanuel deixou muito bem claro, ele disse que a maioria, porque uma outra parcela dos que estão lá internados são aquelas pessoas que, eventualmente, tinham alguma afecção psiquiátrica séria, grave, orgânica, inclusive, que tornou-se irremediável, refratário aos tratamentos médicos e que acabou sofrendo um processo de agravo maior ainda, aquele quadro a ponto da criatura ter que, inclusive, ser submetida a uma internação mais rigorosa nesses hospitais psiquiátricos. Mas ele disse que uma parcela grande dessas pessoas que lá estão são pessoas que têm aí uma faculdade mediúnica, uma sensibilidade muito acentuada, porém que não foi disciplinada adequadamente no tempo e no espaço, e acabou produzindo, então, esses efeitos que nem esse exemplo que eu dei, deles estarem aí com essa sensibilidade tão à flor da pele, que qualquer que chegou próximo deles ali, eles aceitaram aquela investida, aquela companhia espiritual, digamos assim. E aí foram dando crédito a essas invasões psicológicas, mentais, fomentadas por esses espíritos perturbadores, e que aí aos poucos se deixaram dominar, caindo num processo de fascinação, quando a mente já está obliterada a um certo grau, mas não totalmente. Isso acaba, se não tratado adequadamente, acaba caindo no último grau de obsessão, que é a subjugação, conforme Kardec estudou ali no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é a ação total que os espíritos perturbadores exercem sobre as criaturas que estão ali à mercê da sua influência, da sua subjugação, do seu jugo. Então, Theo, respondendo à sua pergunta, sim, uma grande parte dessas pessoas foram aquelas que, infelizmente, não, quando desenvolveram aí, quando surgiu o desabrochar da faculdade mediúnica, não tiveram orientação adequada, não se submeteram aos tratamentos espirituais adequadamente, até mesmo os tratamentos médicos, que são importantes em paralelo. E aí isso foi ganhando cada vez mais corpo, a situação foi se agravando a ponto da criatura estar aí com a sua mente quase que totalmente, se não totalmente, obliterada pela ação desses espíritos perturbadores. Ô Jorge, você disse aí que em um momento de fragilidade, principalmente nos jovens, mas isso pode acontecer também em qualquer idade, né, da adolescência em diante, que os espíritos aí oferecem esse tipo de ajuda. Essa ajuda pode ser também aquele tipo ponto final, que não é um ponto final. Nesse momento também pode surgir os espíritos que venham e tenta colocar para a pessoa que o suicídio seria a melhor saída, que não sei o quê. Então, nesse momento tem que ter muito cuidado, não só com esse desvio para droga, para alguma outra coisa, e principalmente para esse ponto de vir essas ideias de suicídio. É verdade, Theo. Isso nós vamos ver em várias obras que tratam do assunto, mas uma que me veio à mente aqui agora, que vale a pena ser estudada e ressaltada, é da Ivone do Amaral Pereira, intitulada Dramas da Obsessão, em que vários membros de uma única família, Theo, estavam sendo ali monitorados por espíritos perversos, mas que se colocaram na condição de vítimas e viram nos encarnados que ali estavam nessa presente existência, segundo a narrativa dessa obra, Dramas da Obsessão, e se viram vítimas daquela família que ali estava, que em épocas passadas, em outras vidas, se viram na condição de perseguidos, de prejudicados, e as pessoas reencarnaram. Então esses espíritos acabaram encontrando essa família aqui reencarnada, e então passaram a investir contra elas através de um processo de obsessão, em que 2 ou 3 membros aí dessa obra haviam se suicidado sob o comando, sob a ação desses espíritos perturbadores. De modo que nós temos que tomar muito cuidado, que vários processos de suicídio são fomentados, sim, por espíritos perturbadores, mas também existem aqueles processos de suicídios que muitas vezes não tem um componente espiritual ali, é mais de natureza psiquiátrica, por alguma descompensação nos neurotransmissores
A exemplo, serotonina, noradrenalina, a dopamina, por exemplo, e muitos outros neurotransmissores que estão ali bagunçados, tá? Principalmente a noradrenalina. Errado, né? Então, eles estão bem bagunçados, é a química cerebral que está bagunçada, é um processo orgânico que requer um tratamento imediato por parte dos nossos médicos, dos psiquiatras. Então, nós temos que verificar e tomar muito cuidado que há muitos suicídios que são fomentados por uma descompensação desses neurotransmissores, portanto, um processo orgânico que leva essas criaturas a suicídios. E que não necessariamente em todo suicídio há ali sempre um componente espiritual, mas na sua maioria existe influenciações sim, como esse exemplo que nós demos dessa obra Dramas da Obsessão de Ivone do Amaral Pereira, em que nós vemos ali uma família inteira quase que partindo para o caminho do suicídio em função dessa subjugação provocada por esses perseguidores espirituais perversos, mas que não podemos admitir que todo e qualquer suicídio sempre tem um processo obsessivo ali, não necessariamente. Muitos suicídios, inclusive, são aí em função, repito, dessas descompensações na química cerebral, portanto, um processo orgânico aí, que deve ser prontamente tratado com um auxílio medicamentoso, psiquiátrico, inclusive. Tá certo. Antes da nossa última pergunta no nosso programa de hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro, já está indo pro Beleléu. Beleléu é termo do tempo do Jorge, tá? O Jorge é novinho, esse Beleléu, beleza pura, isso daí é coisa do tempo do Jorge. É por isso que eu gosto do Theo, pela sinceridade que ele age em relação a nós, é verdade, ele disse que é mais do tempo dele. Beleléu, vocês ouvintes sabem o que é Beleléu, isso aí foi bem longe, isso é de 50 anos atrás mais ou menos. Nossa senhora, bem longe mesmo. Muito longe. Passando aqui primeiramente um recado do Sérgio Totti, ele diz que a partir de amanhã, dia 1º de outubro, começa o mês Dois Amigos com Sidney e Richard Simonetti. Pinga Fogo diariamente e Despertar também diariamente nas páginas do Sidney Fernandes no Facebook, no YouTube e também no site. Nesse mês aí nós vamos matar um pouco da saudade do Richard Simonetti. Também teremos Pinga Fogo com 20 minutos diários. Então é o mês Dois Amigos, Sidney Fernandes e Richard Simonetti em programas revividos aí pelas redes sociais do Sidney Fernandes. Jorge, a nossa última pergunta de hoje vem da Elda Souza Santanelli. Ela diz assim: tenho um neto que criei com muito amor e valores. Hoje, com 20 anos, ele é rebelde. Parou de estudar, às vezes faz uso do álcool, já tentou suicídio, quando sob o efeito do álcool. Ele não aceita a rejeição do pai. Ele e a mãe, minha filha, se odeiam. Já tentei de tudo para ajudá-lo, sem êxito. A minha pergunta é: eu o amo mais do que tudo, porém, quando olho para ele, tenho a impressão de que ele não terá muito tempo aqui na Terra. Por que isso? Desde já, gratidão pela resposta, Elda Souza Santanelli. Oi, Elda. Obrigado pelo carinho da sua participação e audiência. Nós sentimos muito por esse drama familiar e até elogiamos a sua atitude corajosa de comparecer aí a público, online, no ar, portanto, e sem qualquer dificuldade e narrar o seu drama íntimo, familiar, que para todos nós serve como um alerta e também se constitui numa terapia de grupo, que acredito que, como você, tem muitos os que estão passando por uma situação difícil como essa. Difícil, mas impossível não, de ser aí superada, vencida. Você citou aí um componente interessante dessa dinâmica familiar em que esse seu neto, que ele não aceita a rejeição do pai, e nós já temos um componente psicológico sério, que deve ser trabalhado com um psicólogo bem aí preparado, para que ele possa superar essa situação de rejeição, porque isso mexe muito com a cabeça de uma criança, de um jovem, a ponto, inclusive, de produzir esses efeitos deletérios, danosos que você está enfrentando aí com o seu neto. E o caminho, minha filha, minha amiga, nossa irmã, naturalmente, não podemos nos esquecer que é preciso aí um atendimento psicológico constante.
e até mesmo dependendo do quadro, da gravidade desse quadro, porque já teve inclusive aí uma ideia de suicídio, ou talvez uma tentativa de suicídio. Ele precisa ser encaminhado para um médico psiquiatra o mais breve possível, para uma terapia psicológica aí bem intensa. E você, obviamente, já está fazendo a sua parte, você vem monitorando, você vem dando muito carinho, até parabéns por ter criado ele dentro desses valores. E é preciso que ele tenha, assim, um atendimento psiquiátrico, é importante, porque é até necessário, às vezes, entrar com uma medicação antidepressiva, antipsicótica, alguma coisa aí, que o médico, naturalmente, estará mais habilitado para oferecer para que ele seja, então, tratado o mais rápido possível. E, em paralelo, claro, aí um atendimento espiritual, o Theo depois pode passar para você os caminhos que você pode percorrer aí para obter uma ajuda da casa nesse sentido. É importante, sim, ter um tratamento espiritual em paralelo com o tratamento médico terreno, psiquiátrico, psicológico, enfim, para que ele possa ser tratado e não entrarmos, não é uma atitude conformista sua, bem entendo, não estou rotulando como conformismo, mas não entrarmos, por exemplo, nessa situação de imaginarmos que talvez é isso que vai acontecer e o fim dele e a existência dele na Terra aqui não é muito longa. Não vamos pensar assim não, porque isso vai nos dando cada vez mais enfraquecimento, tá? Pense que com a ajuda sua, com a ajuda da mãe dele, inclusive, com o preparo que vocês devem ter naturalmente, com uma ajuda médica, com uma ajuda espiritual, isso daí vocês vão conseguir solucionar sim, mas tem que ser aí uma coisa mais breve possível, não pode deixar essa situação ir amplificando os seus efeitos e aí depois realmente fica mais difícil tentar resgatar essa criatura. Tem aí inclusive até um componente de alcoolismo envolvido, segundo você nos mencionou, se não me engano. Então daí a importância sim de um tratamento psiquiátrico, psicológico e em paralelo, repito, espiritual, para ajudar esse menino a sair dessa situação, porque ele está enfrentando um processo de dor emocional muito grave, muito séria, que às vezes somente nós, os seus pais, avós, enfim, não conseguimos ajudar. Nós temos que recorrer à ajuda, sim, da psiquiatria com a maior brevidade possível, não tenha dúvida. Tá certo, Jorge. E esse telefone, Elda, que aparece aí na sua tela, o 14991627234, é o telefone para o atendimento fraterno. Então você pode conversar aí pelo WhatsApp com a Patrícia, com a pessoa que te atender, e ela poderá te direcionar melhor para, se esse não for o caso, mas ela terá aí uma saída, terá uma solução para que você consiga alguma ajuda através aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, ou indicando você algum tipo de leitura, alguma coisa, alguma ajuda você vai ter, não se sinta desamparada, nós vamos trabalhar aí, estamos trabalhando para ajudar as pessoas que estão distantes, que não possam vir até o nosso centro nesse momento de pandemia, como diz o Jorge, nesse momento tão complicado. São 10 horas mais 4 minutos, nós chegamos ao final de mais um programa Reencontro, último dia do mês de setembro, amanhã já é outubro. A Mônica Tito está falando aqui que Beleléu é do tempo dela, ela se entregou, Jorge. Eu não me entregaria com tanta facilidade, mas ela se entregou. Parabéns, Mônica. Interessante, é mais do tempo seu, do tempo do Theo. Eu desconheço essa expressão. Fiquei conhecendo agora por você, Mônica, né? Pelo Theo. E é interessante mesmo. Não é do meu tempo, juro por Deus. Não posso jurar em falso. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira, mais uma vez com a presença do Jorge, para o programa Pinga Fogo. E eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nessa manhã de quarta-feira, deixar já o recadinho, o convite para vocês estarem nos acompanhando novamente na sexta, e o Jorge se despede e já aproveita e faz a oração final para que a gente possa encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, Theo, pelo carinho da sua amizade. Obrigado, nossos ouvintes, pela participação que faz com que esse programa seja o que ele é. E que Deus, neste instante, nos abençoe. E vamos orar. Pai amado, Jesus, nosso mestre e amigo, nós agradecemos por termos chegado ao final de mais um programa de aprendizado. Peço que o Senhor abençoe a todos os que estiveram conosco, de forma direta ou indireta, nessa participação dinâmica.
Peço especificamente em benefício do neto da nossa irmã Elda, que enfrenta esse processo complicado, mas com certeza com teu amor, a tua misericórdia e compaixão, haverá de em breve tempo ser auxiliado e quiçá possa também ser curado dessa dor emocional que o aflige tanto. Abençoa-nos a todos, obrigado pelo carinho do seu amor, da sua bondade e compaixão, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Obrigado você que acompanhou mais uma reprise do programa Reencontro comigo, Theo Oliveira, e também com o nosso grande parceiro Jorge Salomão. Estamos reprisando programas porque eu estou de férias, mas assim que minhas férias terminarem e eu estiver de volta, estaremos ao vivo novamente com o programa Reencontro toda quarta-feira às 9 da manhã. Quero convidar você a visitar o nosso canal no YouTube, procurar a playlist Reencontro e ver os nossos programas, rever alguns dos nossos programas. Muito obrigado e até a próxima semana.